Saber Direito desta semana é sobre direito orçamentário. As aulas falam sobre o estudo do orçamento público, receitas e despesas públicas, endividamento e muito mais. As aulas são com a professora Tamires Felizardo. Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo, estive aqui com vocês essa semana para conversar sobre o direito financeiro, sobre o direito orçamentário. Na nossa primeira aula nós falamos de orçamento público, na segunda aula receitas e despesas, terceira aula endividamento público, quarta aula precatórios e hoje nós iremos encerrar com o controle da atividade financeira do Estado. Antes de iniciarmos o estudo do controle da atividade financeira do Estado, gostaria também de dar uma dica para vocês de um livro. Esse daqui é o da Tatiana Piscitelli, livro Direito Financeiro. Diferente dos outros manuais que eu mostrei para vocês, esse livro ele é mais sintético. Ele é um livro menor para aquele indivíduo realmente que está com pressa para estudar para o concurso público. É um livro que abarca todo o tema, mas porém de forma mais sintética, diferente do manual que eu mostrei na aula passada. Muito interessante também, muito eficaz no estudo para um concurso público. Iniciando então, vamos conversar sobre o controle da atividade financeira do Estado. É importantíssimo que vocês abram a Constituição Federal, que nós iremos ler os principais dispositivos da Constituição que falam do controle da atividade financeira do Estado. Os dispositivos são artigo 70 ao artigo 174. Esses são os principais, os primordiais, fundamentais no controle da atividade financeira do Estado. Esses dispositivos constitucionais que tratam da competência, tratam do controle externo realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas, o artigo 71, que trata da competência do Tribunal de Contas, são dispositivos reproduzidos também nas constituições estaduais. Então, muito embora aqui a todo momento nós iremos tratar de união, em virtude do princípio da simetria, esses dispositivos também são reproduzidos nas constituições estaduais. Antes de mais nada, é importante que vocês saibam que, como qualquer atividade humana, a atividade financeira também merece fiscalização. O ser humano, ele não é só passível de erro, como também passível de ser corrompido. E por isso existe um controle da atividade financeira do Estado. Esse controle, ele não se resume a um controle de legalidade. Ele vai muito além, até porque é impossível que a lei venha a exaurir todas as possibilidades de formas de se controlar o orçamento. Então, o controle realizado pela administração pública, esse controle da atividade financeira do Estado, ele se baseia primeiramente na legislação, mas também em diversos princípios. Se baseia também na legitimidade, na economicidade, na eficiência, entre outros princípios. O controle a ser exercido da atividade financeira, de acordo com a Lei 4.320, ele pode ser considerado um controle prévio, um controle concomitante ou um controle posterior. O que seria um controle prévio? Seria aquele controle a ser realizado na fase de empenho, por exemplo, quando a despesa pública ainda não foi realizada, aquele momento apenas de reserva de uma dotação orçamentária para um futuro dispêndio de verbas públicas. Muito embora esse controle prévio seja previsão da Lei 4.320, na prática dificilmente ele irá ocorrer. Então existe a previsão legal, mas em termos práticos é muito difícil se verificar um controle prévio. Existe o controle também concomitante. Não é à toa que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela reforça o princípio da transparência, o princípio da publicidade, da clareza, que faz com que exista um controle concomitante do orçamento público. E também existe um controle
posterior do orçamento. Esse é o momento em que se verifica o pagamento, em que se verifica os dispêndios a ser realizados pela administração pública. E é o momento em que serão aplicadas sanções em virtude da violação legal. Sabendo disso, sabendo que o controle da atividade financeira ele pode ser prévio, concomitante ou posterior, o controle da atividade financeira ele também pode ser interno ou externo. O controle interno, ele será exercido dentro do âmbito de cada órgão, de cada ente, pela própria administração e decorre do princípio da autotutela, que é a capacidade da administração rever seus próprios atos, anulando seus atos ilegais e revogando seus atos inconvenientes e inoportunos. Já o controle externo, também chamado de controle político, ele é exercido pelo poder legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Para que esse estudo seja mais eficaz, eu sugiro você, aluno, que abra a Constituição Federal, artigo 70, que vem nos dizendo, que vem tratando do controle externo. No artigo 70, ele fala o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo pelo sistema de controle e pelo sistema de controle interno de cada poder. Notem que o artigo 70, ele fala de legalidade, legitimidade, economicidade, renúncia de receitas e subvenções. O que seria o princípio da legalidade? Para que exista uma fiscalização efetiva, ela deverá se pautar na lei. Tanto a Lei 4.320 quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, ambas tratam da fiscalização dessa atividade financeira do Estado. Então, legalidade é um princípio básico de toda a administração pública. Então, controle da atividade financeira do Estado deverá se basear no princípio da legalidade. E o que seria o princípio da legitimidade? Não se trata apenas do aspecto legal, mas se trata da consecução de objetivos públicos, se trata da observância de situações que abarcam a população. A atividade financeira ela existe para que sejam cumpridas necessidades públicas, necessidades sociais. A arrecadação de receita e o futuro dispêndio de verbas públicas nada mais ele existe, o objetivo primordial é a realização de necessidades públicas, de necessidades sociais, que envolvem toda a programação política de determinado governo. Exatamente por isso deve existir uma legitimidade, que é a correspondência do gasto com aquele cronograma de governo, é a correspondência do gasto público com a necessidade social. É esse o princípio da legitimidade. E o princípio da economicidade. Economicidade significa ser eficaz, eficiente, realizar os procedimentos de forma célere, sem gastos públicos, evitar gastos públicos desnecessários. Mas o artigo 70 também fala de subvenções, que são as transferências de um ente para outro, são as transferências para outro ente que não possua finalidade lucrativa, são auxílios. E também renúncia de receita. A renúncia de receita, ela foi abordada na nossa segunda aula, quando tratamos de receitas e despesas. Em síntese, o que é a renúncia de receita? É quando a administração pública, ela abre mão de algum tipo de arrecadação. É a administração deixando de arrecadar
arrecadar. Não é à toa que a renúncia de receita também é apelidada de gasto público. Não existe um gasto propriamente dito, a administração apenas não está arrecadando. Nesse momento, para que exista uma renúncia de receita, é necessário que se cumpra uma série de requisitos. Por qual motivo? Para que não exista um déficit orçamentário e gere um futuro endividamento. Sabendo disso, o controle da atividade financeira do Estado, ele tem uma série de aspectos. Então, ele não só deve observar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a questão da renúncia de receita, que está lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também as subvenções, como ele possui uma série de aspectos, entre eles aspectos operacionais, aspectos financeiros, e é disso que nós iremos tratar agora, que seria o aspecto orçamentário da atividade financeira do Estado. Anotem, aspecto orçamentário se refere à arrecadação e à aplicação dos recursos públicos, conforme instrumento de planejamento e orçamento. Então, aspecto orçamentário, arrecadação e aplicação dos recursos públicos. Aspecto operacional, cumprimento de metas e resultados. Exatamente por isso eu venho dizendo que a atividade financeira ela não se baseia exclusivamente na legalidade. É necessário também que exista toda uma efetividade e por isso o controle possui esse aspecto operacional, que visa o cumprimento de metas. Não adianta o recebimento de uma determinada receita se a aplicação no momento da despesa não é feita da forma devida. E é exatamente por isso que deve existir um controle. Aspecto patrimonial, controle e conservação dos bens públicos. Aspecto financeiro, fluxo de recursos administrativos pelo gestor. E aspecto contábil, aplicação de recursos conforme técnica contábil. Obrigação de prestar contas. Quem possui a obrigação de prestar contas perante ao Tribunal de Contas? Existe uma série de jurisprudências que envolvem o tema. Antigamente, entendia-se que empresas públicas e sociedades de economia mista, embora integrantes da administração indireta, por serem pessoas jurídicas de direito privado, não se submeteriam a um controle do Tribunal de Contas. Todavia, o entendimento atual é de que qualquer um, seja pessoa jurídica de direito público, seja pessoa jurídica de direito privado, integrante ou não da administração pública, que receba, que manuseie, que tenha contato com verbas públicas, se submeterá ao controle do Tribunal de Contas. Esse é o entendimento mais atual no que diz respeito a essa apuração de contas. Continuando. O artigo 75 da Lei 4.320 também trata do controle. E o que ele vem nos dizendo? O controle da execução orçamentária compreenderá, número 1, a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações. Está aí o princípio da legalidade. A base do controle orçamentário é o princípio da legalidade. É a legalidade. É a Lei 4.320, a Lei Complementar 101. Muito embora vá além disso. Inciso 2. Fidelidade funcional dos agentes da administração responsável por bens e valores públicos. O ente da administração responsável por bens e valores públicos tem que ser um agente de confiança, tem que ser um agente capacitado. É isso que a lei vem nos dizendo. 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviço. Dito isso, lembrando, existe um controle externo e existe um controle interno. O
Controle interno é aquele que ocorre dentro dos próprios órgãos, dos próprios entes da administração pública. E é o artigo 74 da Constituição Federal que vem regulamentando expressamente como funciona o controle interno. Um dos itens, que é um dos principais incisos do artigo 74, vem nos dizendo que uma das funções primordiais do controle interno é auxiliar o controle externo. Então, a partir do momento que aquele ente da administração, ele tem ciência de algo indevido, de um gasto público indevido, por exemplo, ele deverá comunicar ao Tribunal de Contas, que fará uma apuração minuciosa da situação. Acompanhe comigo o artigo 74 da Constituição Federal. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e execução dos programas de governo dos orçamentos da União. Então, avaliar o cumprimento de metas. Observem que a todo momento nós estamos falando de metas. Por qual motivo? Por que nós estamos falando de metas? Não basta arrecadar. Os gastos públicos devem ser voltados para aquela política social, para aquela política de governo, para aquele plano político. Então, sempre é importante observar as metas. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados. Mais uma vez, princípio da legalidade. E avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Então, observe, entidades de direito privado se submetem a um controle da atividade financeira. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Quando nós estudamos operações de crédito na aula sobre endividamento, nós vimos que um requisito básico para que exista uma operação de crédito é um parecer técnico e também uma autorização legislativa. Então, são características básicas para que exista uma operação de crédito. Por qual motivo? Para que se evite um endividamento público. Se o ente da federação realiza empréstimo por qualquer motivo, ele vai ficar endividado. Por isso, tem que ter um parecer técnico para aqueles indivíduos conhecedores do tema possam avaliar se existe realmente a necessidade de uma operação de crédito ou se pode ser, se o próprio orçamento conseguirá acomodar aquela situação, muitas vezes imprevista. Inciso 4 do artigo 74. Apoiar o controle externo no seu exercício e sua missão institucional. Então, uma obrigação do controle interno realizado pela própria administração em apoiar o controle externo. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade, grifem, solidária. A partir do momento que o ente da administração ou o órgão da administração tomou ciência de uma irregularidade, ele tem a obrigação de comunicar ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. O que a banca da sua prova vai fazer? Vai trocar a palavra solidária por subsidiária. Então, grifem responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Esse é um controle popular que nós voltaremos a falar a seguir. Por que controle popular? Qualquer um da face da terra, qualquer cidadão poderá denunciar perante o Tribunal de Contas alguma irregularidade. Não significa dizer que o próprio cidadão poderá entrar com ação judicial para se apurar a irregularidade. Não, ele poderá fazer uma denúncia perante o Tribunal de Contas. Então, vamos chamar o nosso primeiro quiz.
De acordo com o artigo 59 da Lei Complementar 101, a fiscalização da gestão fiscal é de responsabilidade direta do: letra A, Poder Judiciário; letra B, Ministério Público; letra C, Poder Legislativo; letra D, Tribunal de Contas. Nosso gabarito é letra C. Por qual motivo? A responsabilidade da gestão fiscal é uma responsabilidade do Poder Legislativo. A competência para que exista um controle externo, a competência da realização do controle externo é do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, mas a competência é do Poder Legislativo. Então, resposta, gabarito, letra C. Retomando o nosso estudo. Então, nós vimos o artigo 74 da Constituição Federal, que trata do controle interno realizado dentro do âmbito de cada ente, através do princípio da autotutela, capacidade da administração rever seus próprios atos, anulando ato ilegal, revogando ato inconveniente ou inoportuno. Ocorre que a Lei 4.320 também fala do controle interno. Acompanhem comigo. É o artigo 76. O Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. A verificação da legalidade dos atos da execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Foi o que nós já havíamos dito. Existe o controle realizado, o controle realizado pela atividade financeira do Estado, ele se divide em 3, prévio, concomitante e posterior, subsequente. O prévio, na prática, praticamente não existe, mas o concomitante foi ressaltado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no que tange à publicidade. E o posterior se refere à aplicação de sanções, se refere à verificação do momento dos gastos públicos. Artigo 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo levantamento, prestação ou tomada de contas de todos responsáveis por bens ou valores públicos. Artigo 79. O órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação competirá ao controle estabelecido no artigo 75. O que fala o artigo 75? É o controle sobre o cumprimento do programa de trabalho. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidade de medida previamente estabelecida para cada atividade. Compete aos servidores de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Controle externo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal de Contas da União. O controle externo, ele fica a cargo, o controle externo dessa atividade financeira, ele fica a cargo do Congresso Nacional, que é realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Lembrando que, embora aqui nessa aula eu esteja falando do âmbito federal, de acordo com o princípio da simetria, esses dispositivos eles serão reproduzidos nas constituições estaduais. Então, vamos tratar agora, sabendo que a competência para a realização do controle externo é do Poder Legislativo, que ocorre com o auxílio do Tribunal de Contas. Vamos ao estudo das atribuições do Tribunal de Contas da União. Lembrando que o Tribunal de Contas da União é uma instituição totalmente autônoma. Lá nos primórdios, existe uma parte da doutrina ainda que vem dizendo que o Tribunal de Contas faz parte do Legislativo, mas a doutrina mais moderna, ela determina que o Tribunal de Contas é uma instituição totalmente autônoma. E as bancas, em geral, na atualidade, vêm cobrando esse posicionamento doutrinário, que o Tribunal de Contas é uma instituição autônoma. Então, vamos à análise do artigo 71, que cai demais em provas de concurso público. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, então, quem exerce o controle externo? Congresso Nacional.
auxiliado pelo Tribunal de Contas. Lembrando que esse controle externo ele tem toda uma carga política. Então, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 1º, abram aí e grifem, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Observem que o Tribunal de Contas ele emite um parecer sobre as contas do Presidente da República. Tribunal de Contas não irá julgar as contas do Presidente da República. Quem irá julgar as contas do Presidente da República? Congresso Nacional. Então, o que vocês irão anotar no caderno de vocês? Tribunal de Contas aprecia as contas do Presidente da República. Congresso Nacional julga as contas do Presidente da República. Mas se vier na sua prova, o Tribunal de Contas jamais irá julgar contas de ninguém. Errado, ele não julga as contas do Presidente da República. Mas como nós veremos a seguir, ele poderá julgar contas de outros administradores públicos. Então, dito isso, o Tribunal de Contas, ele aprecia as contas do Presidente da República, mas é o Congresso Nacional que julga as contas do Presidente da República. Continuando, inciso 2º. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens, valores públicos da administração direta e indireta, incluídas fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa, perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte o erário público. Então, aqui duas observações. Primeiro, o Tribunal de Contas, nesse aspecto, ele irá julgar as contas. Então, o Tribunal de Contas julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro público. Então, o Tribunal de Contas emite parecer sobre a conta do presidente, sobre as contas do Presidente da República, mas julga as contas dos demais administradores públicos. Detalhe importante. Esse dispositivo, ele amplia muito o poder de fiscalização do Tribunal de Contas, porque, em síntese, ele vem nos dizendo que qualquer um que tenha contato com verba pública, ele se submeterá à fiscalização do Tribunal de Contas. Continuando. 3. Apreciar para fins de registro e legalidade os atos de admissão de pessoal a qualquer título da administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Aqui, esse dispositivo de extrema importância, faça um asterisco na Constituição de vocês. Primeira observação importante. O Tribunal de Contas, ele vai apreciar os atos de nomeação, de admissão, exceto se for cargo em comissão. Por qual motivo? Cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, que pode ser ocupado tanto por servidor público efetivo quanto por um particular qualquer. Então, muita atenção. Compete ao Tribunal de Contas apreciar os atos de nomeação, de admissão, de aposentadorias. Todavia, ele não vai se manifestar sobre a nomeação para cargos em comissão, justamente por existir toda uma discricionariedade quanto a isso. Essa é a primeira observação. Mas vamos ler de novo o dispositivo, que tem mais uma observação muito importante quanto aos atos de aposentadoria. Primeira observação, antes de voltarmos para o dispositivo constitucional, é que o ato de aposentadoria é considerado pela doutrina como um ato complexo, aqui é a matéria lá do direito administrativo. Por que o ato administrativo que concede uma aposentadoria é considerado um ato complexo?
porque ele envolve vontades de duas instituições diferentes. Aquela no qual o servidor prestava o seu serviço e também do Tribunal de Contas. Então, muito importante saber que o ato que concede a aposentadoria é um ato complexo. Dito isso, vamos voltar à leitura para a gente fazer algumas observações. Então, compete ao Tribunal de Contas apreciar para fins de registro legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título da administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão. Ok? Bem como as aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal concessório. Então, o dispositivo está falando que o Tribunal de Contas também vai apreciar atos de aposentadoria, reforma e pensão. Mas é muito importante que vocês saibam que, nesse momento, quando o Tribunal de Contas aprecia esse ato de aposentadoria, reforma e pensão, não vai haver contraditório e ampla defesa durante esse processo administrativo. Somente haverá contraditório e ampla defesa, de acordo com o entendimento do STF, caso essa apreciação não ocorra no período de 5 anos, porque aí estaria se prejudicando aquele administrado. Acompanhem comigo a redação da súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuando a apreciação de legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Você vai falar, mas professora, e aquela lei do processo administrativo federal que fala que é obrigatório, a lei 9784, que fala que é obrigatório contraditório e ampla defesa no processo administrativo? Regra geral, é obrigatório sim, contraditório e ampla defesa em todo e qualquer processo administrativo. Mas a súmula vinculante número 3, ela vem nos dizendo que, regra geral, nesses processos administrativos que tramitam perante o Tribunal de Contas, tem que haver contraditório e ampla defesa, ressalvado os casos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Nesses 3 casos, não vai haver contraditório e ampla defesa prévio, a não ser que o Tribunal de Contas não deixe de apreciar esse procedimento administrativo, deixe de se pronunciar por um período superior a 5 anos. Se ele não faz nada, se ele fica inerte durante esse período de 5 anos, a partir daí surge a necessidade de se abrir o contraditório e a ampla defesa. Vamos chamar o nosso segundo quiz. O Tribunal de Contas identificou irregularidade que eivava o procedimento correspondente de ilegalidade em razão da não atualização das certidões necessárias. A providência a ser adotada pela Corte de Contas é: letra A, suspender o contrato em caráter cautelar até que seja sanado o vício de legalidade identificado. Nós veremos a seguir que o Tribunal de Contas, em regra, não suspende contratos. Quem tem a competência para suspender contratos é o Congresso Nacional. Tribunal de Contas suspende atos. Congresso Nacional suspende contratos. B. Determinar a administração pública que promova a rescisão do contrato administrativo, bem como apure a responsabilidade dos agentes públicos que cuidaram da contratação. Isso, em tese, não é competência do Tribunal de Contas. Ele não pode determinar exatamente o que a administração vai fazer ou deixar de fazer. Letra C. Conceder prazo à administração pública para que tome as providências cabíveis para sanar a ilegalidade. Questão perfeita. Letra C é o nosso gabarito, mas por qual motivo seria a letra C? Pelo seguinte fato: lembrem-se do princípio lá do direito administrativo, mas também que abarca outros ramos de direito, que é o princípio da instrumentalidade. A partir do momento que é possível a convalidação de um ato, ou seja, a correção de um ato,
é melhor que a administração procure saná-lo. Isso também está diretamente relacionado ao princípio da economicidade. Consertar um ato é muito melhor que simplesmente desfazer o ato. Por isso, letra C é o nosso gabarito. Letra D. Sustar o contrato e comunicar ao Ministério Público de Contas para apurar a responsabilidade dos agentes públicos. Errado. Regra geral, Tribunal de Contas não susta contrato. Tribunal de Contas susta ato. Então, letra C é o nosso gabarito. Compete ao Tribunal de Contas conceder prazo à administração pública para que tome as providências cabíveis para sanar a ilegalidade. Retornando, então, ao texto constitucional. Então, acabamos de verificar que o Tribunal de Contas, ele irá apreciar os atos de nomeação, de admissão, nomeação de servidores públicos, admissão, ele irá apreciar, ressalvado para os cargos em comissão. Por qual motivo? Cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Também o Tribunal de Contas, ele irá apreciar os atos de aposentadoria, reforma e pensão. Lembrando que, de acordo com a súmula vinculante número 3, não haverá contraditório e ampla defesa prévio no processo administrativo de aposentadoria, reformas e pensões. Porém, o STF vem nos dizendo que se em 5 anos o Tribunal de Contas não se manifestar, a partir daí surge a necessidade de contraditório e ampla defesa. Acompanhem comigo esse julgado do STF que trata da necessidade de contraditório e ampla defesa após os 5 anos. Segundo o STF, não se garante contraditório e ampla defesa quanto aos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, por se tratarem de atos complexos, que apenas se materializam após a análise da legalidade feita pelo Tribunal de Contas. Antes da análise, não há que se falar em direito adquirido à aposentadoria, pois o ato concessório do benefício não se consolidou. Então, esse ato, para que exista aposentadoria, é necessário uma manifestação de vontade de duas instituições diferentes. Ocorre que o STF tem determinado a garantia do contraditório e da ampla defesa, quando a decisão denegatória do registro de aposentadoria, reformas e pensões pelo TCU for proferida 5 anos após o gozo do benefício. Então, a pessoa já está recebendo o benefício previdenciário. Depois de 5 anos, o Tribunal de Contas resolve se manifestar. Isso pode gerar um prejuízo gigantesco na vida daquele administrado. Justamente por isso, a partir daí, surge a necessidade de contraditório e ampla defesa. É o que foi disposto no Mandado de Segurança 25.116 do Distrito Federal. Inciso 4º do artigo 71, que trata do Tribunal de Contas da União. Realizar, compete ao TCU, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Comissão Técnica ou de Inquérito, inspeções, auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades do inciso 2. Primeira observação: o TCU, ele tem capacidade de iniciativa própria, diferentemente do Poder Judiciário, que é inerte. Tribunal de Contas, ele pode agir de livre e espontânea vontade. Ele não precisa ser demandado para isso. Outro detalhe, Tribunal de Contas exerce um controle externo, ele auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo em relação ao próprio Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Lembrando também que o Tribunal de Contas irá fiscalizar todo aquele que realize que lide com verbas públicas. 5. Fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos de tratado constitutivo. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, a Distrito Federal ou a município. Então, o Tribunal de Contas ele vai fiscalizar esses repasses da União para outro ente da Federação.
Mas atenção, a partir do momento que essa verba pública já é incorporada ao patrimônio do outro ente, já não é mais competência do Tribunal de Contas da União fiscalizar. Aí passa a ser competência do Tribunal de Contas do Estado. Então, muita atenção. A partir do momento que essa verba da União é incorporada de forma definitiva ao patrimônio do ente da federação, já não é mais competência do Tribunal de Contas essa fiscalização. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos, acabamos de ver o 6. 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por quaisquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas. Então, logicamente, o Tribunal de Contas vai ter que se manifestar toda vez que o Congresso Nacional solicitar. 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras, multa proporcional ao dano causado ao erário. Qual é a principal penalidade que o Tribunal de Contas pode aplicar? Multa. Então, o Tribunal de Contas se poderá multar o ente da federação que não agir corretamente no que tange aos gastos públicos. Mas muito importante, embora o Tribunal de Contas ele possa aplicar multa, ele não possui competência para executar essa multa que ele aplicou. Então, ele vai lá, multa o ente da federação. Quem executa ou é a Procuradoria responsável, no caso, Procuradoria AGU, Procuradoria Federal, ou PFN, se for o caso, ou então é o próprio Ministério Público que irá executar. Então, muito embora Tribunal de Contas possua competência para aplicar multa, ele mesmo não poderá executar essa multa. Lembrando que essa multa terá eficácia de título executivo extrajudicial. É o que vem nos dizendo o próximo dispositivo constitucional. Assinar prazo, daqui a pouquinho vem falando aqui, ó, quer ver? 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Nós acabamos de fazer uma questão que era essa resposta. Tribunal de Contas verificou a ilegalidade, ele vai dar um prazo para o ente da federação se restabelecer. Ele vai dar um prazo, então, para que aquela instituição, aquele ente se reorganize. Qual o motivo? O princípio da economicidade, princípio da instrumentalidade. Então, o objetivo, se for possível uma convalidação, melhor. Se for possível uma correção, melhor. 10. Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Anotem no caderno de vocês. Tribunal de Contas tem competência para sustar atos. Congresso Nacional tem competência para sustar contratos. É uma pequena decoreba, mas que é cobrada em prova. Então, o Tribunal de Contas, em regra, a gente vai ver que tem exceção, em regra não possui competência para sustar contratos. Competência para sustar contratos é do Congresso Nacional. 11. Representar ao poder competente sobre a irregularidade ou abusos apurados. Parágrafo 1º do artigo 71. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Nós viu que quem susta contrato é o Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional, o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Regra geral, Tribunal de Contas não susta contrato. Mas, se o Congresso Nacional não tomar nenhuma medida dentro de um prazo de 90 dias, aí sim o Tribunal de Contas poderá sustar o contrato. O Tribunal de Contas, parágrafo
Terceiro, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo extrajudicial. Então, essa é a principal sanção que pode ser aplicada pelo Tribunal de Contas, aplicação de multa. Não pode virar o Tribunal de Contas e falar que seus bens, fulano de tal, você que errou no dispêndio, num determinado gasto público, seus bens ficarão indisponíveis até a decisão final. Não, ele não tem essa competência, mas multa ele já pode aplicar. Parágrafo 4º, o Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72 vai falar da Comissão Mista Permanente. Mas eu quero falar agora com vocês de uma decisão jurisprudencial, que é a possibilidade do Tribunal de Contas realizar um controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Anotem no caderno de vocês. Tribunal de Contas poderá realizar um controle de atos normativos e leis. Isso é entendimento jurisprudencial. Entendimento do STF. Vamos então chamar o nosso terceiro quiz. O controle da execução orçamentária compreenderá, entre outros, a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da realização e a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. Assim, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária, segundo a Lei 4.320, será, letra A, de ofício ou por solicitação de autoridade competente. Letra B, prévia, concomitante e subsequente. Letra C, por iniciativa do Tribunal de Contas, mediante autorização do Poder Legislativo. Letra D, de ofício para apurar denúncia formulada pelo Ministério Público. A questão correta é a letra B, prévia, concomitante e subsequente. Nós já vimos, já falei algumas vezes com vocês, que o controle a ser realizado pelo Tribunal de Contas, ele pode ser prévio, concomitante e subsequente. Na verdade, o controle da atividade orçamentária como um todo, não apenas aquele realizado pelo Tribunal de Contas. Ele pode ser prévio, concomitante e subsequente. Retomando a nossa aula. Então, os principais dispositivos de controle previstos na Constituição Federal é o artigo 70, artigo 71 e o artigo 74, que fala de controle interno. Então, esses são os principais dispositivos de controle da atividade financeira previstos na Constituição Federal. Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320 também trata de controle da atividade financeira, mas são artigos menos cobrados em prova. Então, vamos aproveitar esse momento e recapitular tudo que foi estudado ao longo dessa semana nas nossas aulas. Na nossa primeira aula, nós estudamos o orçamento público. Iniciando, nós falamos sobre a atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado é a capacidade da administração de arrecadar e gerir essa receita pública, gastando conforme necessidades públicas, o interesse público e o interesse coletivo. Então, podemos dizer que a atividade financeira do Estado, ela compreende 3 itens: receitas, orçamento e despesa. Nós vimos também que o direito financeiro ele é regulamentado por algumas leis específicas, Lei 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101. Esses dispositivos, essas leis, a Lei Complementar 101, uma lei complementar criada como lei complementar. Já a Lei 4.320, lá em 1964, ela foi instituída como lei ordinária, todavia incorporada ao ordenamento jurídico através da Constituição Federal como lei com status de lei complementar. Vimos também os princípios orçamentários, princípios mais importantes, princípio da universalidade. O orçamento deve conter
todas as receitas, todas as despesas. Princípio da unidade. O orçamento ele é uno. Embora existam algumas leis orçamentárias, o orçamento em si ele é uno. Princípio da exclusividade. A lei orçamentária, o orçamento deve conter apenas receitas e despesas. Não pode ser incluído no orçamento uma matéria estranha à previsão de receitas e a fixação de despesas. Por qual motivo? Para se evitar a cauda orçamentária ou orçamento rabilongo. Outro princípio importantíssimo, o princípio da não afetação. O princípio da não afetação veda que a receita proveniente de impostos seja vinculado a fundo, órgão ou despesa pública. Todavia, o próprio artigo 167, ele traz uma série de exceções ao princípio da não afetação, como, por exemplo, nos casos de administração tributária, repartição obrigatória de tributos previstos na Constituição, despesa vinculada à saúde e educação, garantias concedidas através da União por antecipação de receita e contragarantias. Então, esses são os principais princípios que regem o direito orçamentário. Vimos também as 3 leis orçamentárias previstas no nosso ordenamento jurídico. O plano plurianual, que tem duração de 4 anos, que é um plano mais extenso, que é elaborado no primeiro ano de mandato do chefe do executivo. Ou seja, no primeiro ano de mandato do chefe do executivo, ele ainda ficará responsável pelo último ano do plano plurianual do chefe do executivo anterior. O plano plurianual, ele irá abarcar diretrizes, objetivos e metas, despesas de capital e também aquelas despesas de caráter continuado. Toda vez que uma despesa for durar mais de um exercício financeiro, obrigatoriamente deverá estar incluído no plano plurianual. Vimos também a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata de metas e prioridades. E ela garante diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual e também prevê aspectos no que tange à alteração da legislação tributária. E, por fim, lei orçamentária anual, que é aquela lei que se subdivide, que tem 3 suborçamentos, que é o orçamento fiscal, orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. É a lei orçamentária anual que, de fato, concretiza aquele programa de governo previsto no plano plurianual. Ao final da aula 1, nós vimos a execução da despesa pública, a execução efetivamente desse orçamento, que se subdivide em fixação de despesa, empenho, liquidação e pagamento. Fixação de despesa. A despesa primeiro deve ser designada. De acordo com o plano de governo, se determina qual é a despesa pública que será realizada. Empenho é um momento em que se cria uma obrigação de pagamento para o Estado. É um momento que o Estado verifica que ele tem que reservar uma dotação orçamentária para um futuro pagamento. O empenho pode ser ordinário, por estimativa ou global. Nós vimos também a liquidação. É um momento em que se apura se aquela despesa realmente vai ocorrer. Qual é o credor que vai receber aquele dinheiro? Se realmente as condições forem implementadas pelo credor. E, por fim, pagamento que ocorre através da ordem de pagamento. Na aula 2, nós estudamos a diferença entre receitas e despesas públicas. Receitas públicas, vimos as classificações, que a receita pública, quanto à origem, ela pode ser originária, mas ela também pode ser derivada. E o que seria uma receita pública originária? É aquela que decorre da própria exploração do patrimônio público, como, por exemplo, royalties de petróleo e preços públicos. Ou seja, a receita originária, existe uma equiparação, existe uma coordenação entre o Estado e o particular. Diferentemente da receita derivada, que decorre da coerção do Estado, da coerção sobre o patrimônio particular. Exemplo clássico de receita derivada, tributos. Vimos também as receitas transferidas. Receita transferida é aquela em que o ente da administração transfere para o outro ente. Se subdivide em transferências obrigatórias, repartição obrigatória de tributos e transferências voluntárias.
Essa é a principal classificação de receitas públicas. Também existe classificação de receitas correntes e receitas de capital. Quanto às despesas públicas, a principal classificação é de despesas correntes e despesas de capital. Despesa corrente é aquela necessária para se manter o funcionamento da administração pública. Se subdivide em despesa de custeio e despesa de investimento. Já a despesa de capital é aquela em que, embora exista um gasto, consequentemente existe um acréscimo patrimonial. Exemplo, quando a administração pública gasta adquirindo um imóvel, ela está gastando, mas ao mesmo tempo ela está tendo um acréscimo patrimonial. A despesa de capital se subdivide em investimento, inversões financeiras e transferências de capital. Vimos também nessa segunda aula a renúncia de receita pública, que é quando o Estado, quando o ente da administração abre mão de uma certa arrecadação. Ele deixa de arrecadar como uma forma de incentivo a alguns segmentos, incentivo à população em alguns setores. Lembrando que sempre que houver a renúncia de receita, alguns requisitos deverão ser obrigatoriamente cumpridos. Na terceira aula, nós estudamos sobre o endividamento público. Nós vimos o conceito de crédito público. Nós vimos que existe a dívida pública ativa, existe a dívida pública passiva, ou seja, existem as situações em que o ente da administração ele é o devedor, mas também existem as situações em que ele é o credor. Toda vez que a fazenda pública for credora, dá-se o nome de dívida ativa. Na nossa quarta aula, nós vimos precatórios, que é uma ordem cronológica de pagamento oriundo de uma condenação da fazenda pública por uma sentença judicial. E hoje, para finalizar, conversamos um pouquinho sobre a atividade financeira do Estado, controle da atividade financeira do Estado e tratamos dos principais artigos constitucionais sobre a matéria. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído no aprendizado de vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.